O plano de carreira nada mais é do que um conjunto de caminhos e metas bem definidas que servem como guia de crescimento profissional. É uma ótima ferramenta para você direcionar escolhas relacionadas com trabalho e estudo. Nele, definimos nossos objetivos e metas, criando um mapa com o caminho entre o momento de vida atual e o que desejamos realizar. Logo, planejar a vida profissional refere-se a investigar a carreira, as oportunidades e as mudanças, adquirindo clareza sobre os desafios profissionais. Como criar um plano de carreira? Entenda sua situação atual, descubra seus pontos fortes e fracos avaliando sua personalidade e preferências, trace um objetivo criando metas de curto e longo prazo, busque capacitações, cursos e atividades extracurriculares durante a graduação, PIBIC, monitorias, ligas acadêmicas, dentre outras. Coloque em prática e realize ajustes sempre que necessário, avaliando os resultados. Possíveis caminhos para um recém-formado. A pós-graduação, stricto sensu, são os programas conhecidos como mestrado e doutorado. Esses são realizados após a conclusão de uma graduação, sendo uma opção indicada para quem deseja se envolver e se aprofundar em uma determinada área. Em média, leva um período de 1 ano e meio a 2 anos. O mestrado é voltado para quem deseja ampliar o conhecimento a respeito de uma área ou assunto visto durante a graduação. É indicado para quem gosta de fazer pesquisas e principalmente para aqueles que querem ser professores e se destacarem na área acadêmica. O doutorado é indicado para quem quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre determinada área e também deseja atuar futuramente na área da pesquisa. Ao final do curso, o aluno entregará um projeto de pesquisa e irá elaborar uma tese, a qual deve ser inédita e representar um avanço do conhecimento na área pesquisada. Se aprovado, ele recebe o título de doutor. Observação: no mestrado e doutorado nas universidades públicas e reconhecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o aluno pode obter bolsa para estudo, caso não tenha nenhum vínculo de trabalho. Em algumas instituições privadas, os primeiros lugares também podem ganhar bolsa. O pós-doutorado, que é um curso que funciona como estágio para aplicação do conhecimento adquirido no doutorado, ele é totalmente voltado para o campo da pesquisa, e no Brasil tem duração de 2 anos em média. A pós-graduação lato sensu são as especializações e as residências que possuem um foco em atividades práticas. Dessa forma, o objetivo é favorecer a inserção qualificada de profissionais no mercado de trabalho por meio da educação e serviço. É uma excelente alternativa para profissionais da área da saúde que buscam especialização qualificada. Em média, leva um período de 2 anos. Além disso, na residência, o vínculo deverá ser exclusivo, no qual o residente trabalhará cerca de 60 horas semanais e receberá bolsa. São exemplos de opção para a pós-graduação em residência na enfermagem, a área ginecológica e obstétrica, enfermagem UTI, em nefrologia, urgência e emergência, dentre várias outras. Para quem deseja atuar na assistência, há a opção de fazer concursos, que tem como pontos positivos a estabilidade, a remuneração, os benefícios e o fato de que, na maioria das vezes, não é cobrado nenhuma experiência no mercado de trabalho. Como exemplo, temos os concursos da EBSER, Rede Sara, Corpo de Saúde da Marinha, entre outros. Algumas dúvidas frequentes. É necessário fazer uma especialização para entrar no mestrado? Não. Precisa de mestrado para entrar no doutorado? Não. Pesquisa de opinião com docentes de enfermagem da UFES Campus Lagarto. Durante a graduação você tinha conhecimento sobre o que é um plano de carreira? Olá, meu nome é Kaique Jordan, sou professor do Departamento de Enfermagem de Lagarto, tenho 29 anos e hoje estou a pedido da minha querida monitora, Gabriela Matheus, que é acadêmica de enfermagem do nosso departamento. Estou aqui para falar um pouco sobre plano de carreira, sobre a minha trajetória e antes de responder as perguntas que ela me mandou, eu queria falar brevemente sobre a minha história. Decidi ser enfermeiro aos 14 anos, quando descobri o que era vestibular. Antes disso, não imaginava que
ingressaria na área de saúde, porque meu plano e meu sonho desde criança foi ser docente, né? E provavelmente de alguma das áreas das biológicas, como química, biologia, e a enfermagem surgiu quando eu tinha 14 anos e desde então eu não mudei de ideia. Então, falando um pouco sobre, durante a graduação, se eu tinha conhecimento que era plano de carreira. Durante a graduação eu não sabia não que era mestrado e doutorado, para falar a verdade. Como eu falei para vocês, eu descobri o que era o vestibular aos 14. Desde aí eu comecei a me dedicar durante 3 anos. Eu fazia processo seletivo seriado, então obtive ótimas pontuações nos 3 anos, consegui ingressar na primeira tentativa para enfermagem e só vim descobrir o que era carreira acadêmica quando ingressei de fato na universidade. E eu vim descobrir o que era mestrado, o que era doutorado, e descobri que os enfermeiros também poderiam ser professores, e que para ser professor universitário eu necessariamente deveria trilhar esse caminho. Então, não tinha plano de carreira, eu não sabia o que era isso, inclusive é um conceito que eu vim conhecer recentemente, depois de sair da universidade, mas sempre tive o objetivo de ser servidor público, né? Inicialmente ser professor, e quando eu percebi que ser docente universitário do magistério superior, da carreira federal, era algo muito distante, eu trilhei outros caminhos e decidi ingressar para o caminho dos concursos, mas sempre apostando ainda na minha carreira acadêmica, nunca deixei. Oi, gente, tudo bem? Eu vou responder algumas perguntas aqui que foram enviadas a mim. A primeira é: durante a graduação, se eu tive conhecimento acerca de um plano de carreira? Eu não tive nenhuma disciplina específica que me orientasse a questão de plano de carreira, o que fazer para chegar onde eu quero chegar. Eu tive alguns professores assim que me orientavam de forma espontânea, em corredor, que me davam conselhos. Dentro da minha casa também, minha mãe, ela se formou, ela tem mestrado, doutorado, fez pós-doutorado, então minha mãe foi o meu primeiro exemplo. Então ela me incentivou muito a seguir a carreira acadêmica, mas na graduação mesmo eu não tive ninguém especificamente quer dizer, ninguém não, mas eu não tive uma disciplina específica que direcionava, que dizia o que tinha que fazer, que me mostrava quais eram as opções que eu poderia seguir. Como planejava o seu futuro profissional? Como você planejava o seu futuro profissional? Eu não planejava. Eu sabia onde eu queria chegar, que seria um concurso público e que eu tinha que ser um bom profissional para isso. Então, estudava todos os dias, domingo a domingo. Fiz uma excelente graduação, me cerquei dos melhores professores, participei de extensão, infelizmente não participei de PIBIC, que é um dos meus arrependimentos, mas participei de extensão, de PET Saúde, fui estagiário do SAMU, publiquei ainda durante a graduação, ajudei outros estudantes, inclusive, a publicar seus artigos, ajudei mestrandos. Então, durante a graduação, eu não planejei, eu fui vivendo a graduação com tudo que ela poderia me ofertar. Então, desde o início da minha graduação, eu já sabia o que eu queria fazer. No meu segundo período, eu fiz a disciplina de Fisiologia e eu me apaixonei pela disciplina e eu sabia que eu queria fazer mestrado e doutorado nessa área. E outra coisa que eu também tinha certeza que eu queria era a docência. Então, desde o início da graduação, eu sabia disso. E eu comecei a pesquisar programas de pós-graduação, comecei a fazer pesquisas onde eu poderia fazer o meu mestrado e doutorado. Ao longo da graduação, meus gostos eles foram mudando. Então, teve um momento que eu cheguei a não querer mais fisiologia, que eu queria microbiologia. Teve um momento que eu era apaixonada por urgência e emergência. Foi mudando muito. Mas acabou que no final eu voltei para o meu primeiro amor. Suas metas foram alcançadas? Quando a pessoa não planeja, fica difícil dizer que tem meta, né? E justamente eu, que sou professor de processo de enfermagem, de sistematização no departamento, sempre falo da importância de traçar os resultados esperados, os objetivos, as metas. E a minha meta era ser servidor público estável, até conseguir ter a minha estabilidade para poder concluir meu doutorado e começar a tentar, a partir daí, a carreira docente. Então,
partindo do pressuposto que a minha meta era ser docente e era ser servidor público, eu consegui sim atingir todas as minhas metas. Em relação a metas alcançadas, se a gente for levar em consideração essa meta do mestrado e doutorado em ciências fisiológicas, eu alcancei. E em relação à meta da docência também alcancei e cheguei no local onde realmente eu queria chegar, que era ser docente de uma instituição pública. Quais caminhos percorreu durante a graduação que você acredita ter ajudado na sua vida profissional? Eu participei de absolutamente de tudo, de eventos, de projetos, de organização de eventos, fui monitor durante a graduação, eu pude participar de pesquisas de mestrado, de pesquisas de doutorado e também lia muito por fora sobre metodologia científica, assistia muitos vídeos, me inspirava, era mais difícil naquela época, hoje em dia mais pessoas estão falando sobre carreira acadêmica, sobre produção científica na internet, mas na medida do possível eu sempre me dediquei a isso. E, inclusive, mesmo após ter me formado, mesmo após ter conseguido obter êxito, logrado êxito no meu primeiro concurso público, eu não desisti da carreira acadêmica. Eu acabei fazendo uma especialização à distância, que foi ofertada pela UNB, em parceria com o UNASUS. Eu fiz uma especialização em enfermagem do trabalho, também à distância, oferecido pela Faculdade de Jardins. Eu concluí a minha enfermagem de licenciatura, que eu tinha pego a maior parte das disciplinas durante o meu bacharelado, e fiz o meu mestrado e meu doutorado na própria Universidade Federal de Sergipe em Ciências da Saúde. E sempre participei de grupos de pesquisa, sempre participei de publicações, perdi horas e horas, nunca perdi noites, mas perdi muitas horas na frente do computador, analisando dados, estudando metodologia científica. Então eu acho que esse foi o caminho que eu percorri. Eu não fechei nenhuma porta de outras oportunidades, nas próximas perguntas eu vou responder para vocês, mas assim, eu nunca também fechei a porta e deixei de escanteio a possibilidade de seguir carreira acadêmica. Para a minha meta especificamente, o que foi que me ajudou? Primeiramente, iniciação científica. Então, como eu sempre tive esse lado docente e pesquisador muito aflorado, eu sempre quis exercer a docência e também sempre gostei muito da pesquisa, a iniciação científica para mim foi essencial. Em contrapartida, eu não fui uma aluna que estive muito envolvida em projeto de extensão. Eu me envolvi em projeto de extensão só quando era algo de disciplina, que valia nota, mas não era algo que eu gostava muito, que eu me envolvia muito. Eu até gostava, mas como eu me envolvia muito na área da pesquisa, como eu queria sempre estar muito fazendo pesquisa, então não me sobrava tempo para fazer extensão. Fez ou pensou em fazer residência? Qual a sua opinião sobre? Eu pensei sim em fazer residência em enfermagem obstétrica, aqui mesmo no estado. No entanto, eu também tinha necessidade de ter a minha estabilidade para ajudar a família, sou de família carente, e eu precisava ter a minha independência financeira para poder conseguir outros objetivos, materiais, e também ajudar a minha família. Foi quando surgiu o boom dos concursos da EBSER e eu não pensei duas vezes, me entreguei, fiz concurso em Salvador, no Ceará, me inscrevi em Minas Gerais, me inscrevi no daqui de Aracaju e consegui passar em Salvador, em Aracaju, ainda durante a graduação. Então, o fato de eu ter estudado muito e me dedicado muito durante a graduação facilitou os meus estudos para as seleções de concurso. E depois de 2 anos parados sem estudar para concurso, também consegui passar no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª região, que é o daqui de Sergipe, o TRT. E não fui nomeado, mas também consegui passar no IFES, assim, na mesma época que eu passei na EBSER. E tudo isso graças a um excelente preparo durante a graduação. E o que é que eu penso da residência? Eu penso que é uma ótima forma de aprofundar os conhecimentos da graduação. Se eu estivesse numa situação como a gente está inserido hoje, que os concursos públicos estão cada vez mais escassos e eu precisava de uma capacitação maior para entrar no mercado de trabalho ou até entrar na carreira acadêmica, eu teria sim feito uma residência, porque eu acho que é uma formação excelente que a gente consegue obter através da prática.
eu não fiz residência. Eu cheguei a pensar em fazer residência no final do meu doutorado. Eu acho residência algo fantástico. Já respondendo a outra pergunta, qual é a minha opinião? Acho residência fantástico. Acho que é uma experiência maravilhosa, embora eu nunca tenha feito. Mas todas as pessoas que eu converso, que fazem residência, ou que fizeram residência, dizem que é uma experiência fantástica, que é muito engrandecedor, é muito enriquecedor profissionalmente. É tanto que hoje, logo quando eu tomei posse na UFES, quando eu assumi meu emprego na UFES, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar como tutora da residência, porque eu acho a residência algo fantástico, que só tem a acrescentar. Após a graduação, quais empregos teve na área até chegar ao seu atual? Eles faziam parte do seu plano de carreira? Como eu não tinha plano de carreira, eu fui aceitando todas as oportunidades que apareceram. Eu, assim que me formei, tentei trabalhar em algumas escolas técnicas, nenhuma me deu oportunidade para ensinar e acabei me tornando bolsista do mestrado. Como o bolsista do mestrado não pode ter vínculo empregatício, e eu fiz alguns freelances. Eu fui revisor de texto de blog específico da área, eu comentava questões para concursos, eu fui autor de capítulos, eu fui autor de slides, eu gravei videoaulas, eu fui consultor, eu também já fui pago para fazer currículos, também já fui pago para corrigir projetos, corrigir normas da ABNT de dissertação, de áreas totalmente diferentes da nossa. Então eu abracei todas as oportunidades e emprego mesmo, como eu já saí da graduação aprovado em concursos públicos, eu só de emprego regularizado, CLT ou estatutário, foram todos por concurso. Então eu trabalhei na EBSET Salvador durante 11 meses, trabalhei no Instituto Federal de Sergipe, nos campi Itabaiana e São Cristóvão, trabalhei 9 meses em Itabaiana e quase 4 anos em São Cristóvão, e o meu emprego mais atual é esse que eu agora estou como docente da Universidade Federal de Sergipe, do campus Lagarto, como professor do departamento de enfermagem. E eu acredito que é isso, não existe certo ou errado, cada um sabe das necessidades, muitas vezes a gente traça um plano, mas o importante é que esse plano ele esteja aberto a diferentes possibilidades, né? A gente tem um plano A, um plano B, um plano C, e saber que no final das contas vai confluir para o seu objetivo inicial. Meu objetivo inicial era ser professor universitário, e por mais que em alguns momentos eu tentei me desvencilhar desse destino, que não era destino, eu conquistei passo a passo e investi nessa carreira. Se você tiver uma meta, não esqueça essa meta. Você pode desviar um pouco, mas no final você vai alcançá-la. Depois da graduação, já na graduação ainda, eu comecei a dar aula. Eu dava aula em cursinho pré-vestibular. Aí, após a graduação, eu segui direto para o mestrado. No final do meu mestrado, eu voltei a dar aula, só que em curso técnico, não curso técnico de enfermagem, curso técnico de radiologia. Eu dava aula de uma disciplina que era anatomia e fisiologia. Ela tinha um nome diferente, ciclo humano vital, mas era anatomia e fisiologia. Eu dava aula para um curso técnico de radiologia e passei 6 meses dando aula nesse curso técnico aqui em Aracaju. Depois eu entrei no doutorado. Eu passei só 6 meses entre o mestrado e o doutorado para conseguir me sustentar nesse tempo que eu estava sem bolsa, no tempo que entre bolsas de mestrado e doutorado. Entrei no doutorado, saindo do doutorado, eu voltei a dar aula, só que em instituição particular de ensino superior. Dei aula em 2 faculdades particulares, daqui de Sergipe e da Bahia. Outra experiência profissional que eu tive foi na Marinha do Brasil. Eu fui auditora de saúde na Capitania dos Portos de Alagoas. E a outra pergunta, e foi isso. E depois da Capitania dos Portos de Alagoas, eu entrei na UFES. E a última pergunta é se essas minhas experiências profissionais faziam parte do meu plano de carreira. Eu acredito que, tirando a Marinha foi o que mais destoou de tudo. Tirando a Marinha, assim, o resto fazia muito parte, porque eu precisava ter currículo para fazer um concurso para professora efetiva de uma universidade pública.
Então, para isso, eu precisava trabalhar em instituições particulares, para ter currículo, para ter experiência de sala de aula, para concorrer a uma vaga em uma universidade pública. A Marinha, ela veio num momento de pandemia, que eu estava sem emprego, acabei estudando para esse concurso, passei, deu certo e foi uma experiência maravilhosa na minha vida também. Mas foi dos empregos que eu tive, foi o que realmente mais destoou de tudo e definitivamente não fazia parte do meu plano de carreira. E aí, depois desses relatos, você ficou mais motivado? Tenha ânimo e inspire-se em profissionais bem-sucedidos. Essa dica é ideal para alimentar seu sonho e aumentar o entusiasmo. Fuja de pessoas pessimistas e que insistem em dizer para você o quanto o caminho que pretende seguir é difícil e que deve escolher outra profissão. Não se influencie por essas pessoas e releve os comentários destrutivos. Procure saber das experiências e histórias de vida de profissionais referências. Motive-se em cima dessas realizações e assim conquiste suas próprias vitórias. Com esse pensamento e foco, você poderá alcançar tudo aquilo que deseja.